A Bíblia Revelada, dia 36. Êxodo, capítulos 19 ao 21. Após o deserto da provisão, Israel chega ao Sinai. Aqui não se trata apenas de sustento ou batalha, mas de aliança. O Deus que libertou agora revela sua santidade. Estabelece seus mandamentos e organiza os fundamentos morais, espirituais e sociais da nova nação. Êxodo 19 apresenta o cenário da manifestação divina no monte. Êxodo 20 declara os 10 mandamentos, o núcleo da ética divina. Êxodo 21 inicia a aplicação prática da justiça no cotidiano do povo. O Sinai marca a transição da redenção para a responsabilidade. O povo salvo agora aprende como viver como povo santo. Êxodo 19, a partir do verso 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Porque partiram de Refidim e vieram ao deserto de Sinai. E acamparam-se no deserto, e Israel acampou ali diante do monte. E subiu Moisés a Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe ordenara. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia descerá o Senhor diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Mão nenhuma tocará nele, mas certamente será apedrejado ou morto a tiro. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: Estai prontos para o terceiro dia, não vos chegueis à mulher. E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte,
e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, protesta ao povo para que não rompam até o Senhor, para o ver, e muitos deles pereçam. E também os sacerdotes, que se chegam ao Senhor, se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: Marca limites ao redor do monte e santificai-o. E disse-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Mas os sacerdotes e o povo não rompam para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes, parte 2. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa de teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou,
a escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós vistes que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro. Não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o fará de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Parte 3. Estes são os juízos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se o seu senhor lhe deu mulher, e ela lhe deu filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: Eu amo a meu senhor e a minha mulher, e a meus filhos não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar a seu senhor, que a desposou consigo, permitir-lhe-á o resgate. Não terá direito de vendê-la a um povo estranho, pois se houve deslealmente com ela, mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se não lhe fizer estas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus o entregou em sua mão, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se houver atrevidamente contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. E quem ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem, e um ferir a outro com pedra ou com o punho, e este não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então o que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdeu, e o fará curar totalmente. E se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com vara, e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Mas se sobreviverem 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. E se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém não haja morte, certamente será multado conforme ao que lhe impuser o marido da mulher, e julgarão os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida,
olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida e golpe por golpe. E se alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, deixá-lo-á ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, deixá-lo ir a forro pelo seu dente. E se algum boi ferir homem ou mulher, que morra. O boi será apedrejado, e a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador, e o seu dono foi avisado disso, e não o guardou, e matar homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto o resgate, então dará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha ferido um filho, quer tenha ferido uma filha, conforme a este juízo lhe será feito. Se o boi ferir um servo ou uma serva, dará 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. E se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova, e não a cobrir, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará. Dinheiro tornará ao seu dono, mas o animal morto será seu. E se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo, que morra. Então venderão o boi vivo e repartirão o dinheiro dele, e também repartirão o morto. Mas se for notório que o boi dantes era escorneador, e o seu dono não o guardou, certamente boi por boi pagará, mas o morto será seu. O que vemos hoje em Êxodo capítulo 19 ao 21 nos traz em ordem cronológica da revelação alguns textos que remetem aos fatos. Deuteronômio 4:10, a recordação do dia em que Deus falou do meio do fogo e entregou os mandamentos. Deuteronômio 5:21, o temor do povo diante da voz divina no sinal. Em Salmos 19, a partir do verso 7, a perfeição e a doçura da lei do Senhor. Salmo 97, fogo e justiça como fundamentos do trono de Deus. Em Isaías 33, o Senhor é nosso juiz, legislador e rei. Jeremias 31, de 31 a 33, fala da promessa. A promessa da nova aliança com a lei escrita no coração. Já em Mateus 5,17, Cristo declara que não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Em Romanos 7,12, a lei é santa, justa e boa. E Hebreus 12, a partir do verso 18, a comparação entre o Sinai tremendo e o Monte Sião da graça. Do monte da santidade à vida em justiça. Este texto marca uma das transições mais importantes da história bíblica. Veja comigo, capítulo 19 traz a revelação da santidade. Deus desce em fogo, trovões e nuvem espessa. O Sinai revela que a santidade divina exige preparação, limites e reverência. Já no capítulo 20, a revelação da lei moral, os 10 mandamentos muito claros, estabelecem 2 eixos fundamentais: o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. No capítulo 21, a aplicação prática da justiça. A lei deixa de ser apenas princípio espiritual e se torna estrutura social. Deus se preocupa com os escravos, com as mulheres, com trabalhadores, com vítimas, responsabilidade civil e justiça proporcionais. Cronologicamente, vemos algo profundo. O Deus que libertou é o Deus que organiza. O Deus que salva é o Deus que estabelece ordem. Em nosso devocional de hoje, o tema é Libertos para viver em santidade. A libertação do Egito não era o fim da jornada, era o começo de uma vida responsável diante de Deus.
O que podemos trazer para os dias de hoje? Como aplicarmos tudo isso em nossas vidas, no nosso cotidiano? Não basta ter experiência com Deus, é necessário obedecer a Deus. Santidade não é isolamento, é alinhamento. Justiça espiritual precisa refletir em justiça prática. Vivemos em um tempo que valoriza a liberdade, mas resiste a limites. O Sinai nos ensina que limites divinos não aprisionam, protegem. Quando Deus estabelece mandamentos, Ele está formando caráter. Quando Ele estabelece justiça, Ele está preservando dignidade. Quando Ele estabelece santidade, Ele está revelando o seu próprio coração. A lei aponta para Cristo e Cristo escreve a lei dentro de nós. Se você quer ter esta aliança verdadeira com Deus da aliança, escrevendo a lei dele em nossos corações, ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus Santo. Assim como desceste no Sinai, desce agora sobre as nossas vidas com a Tua presença transformadora. Nós reconhecemos que Tu és santo, justo em todos os Teus caminhos, reto em todos os Teus juízos. Livra-nos de uma fé superficial que busca milagres, mas rejeita princípios. Escreve a Tua lei em nosso coração. Ensina-nos a amar-Te acima de tudo. Purifica a nossa adoração. Guarda-nos da idolatria moderna, do ego, do dinheiro, do reconhecimento, do poder. Forma em nós caráter íntegro. Que nossa liberdade não seja libertinagem, mas responsabilidade santa. Dá-nos temor reverente. Dá-nos discernimento das decisões, dá-nos a justiça nas relações, dá-nos pureza nas intenções. Se houver áreas sem limites em nossa vida, estabelece teus marcos. Se houver atitudes injustas, corrige-nos. Se houver dureza no coração, amolece-nos pela tua graça. Que sejamos um povo da aliança, um povo que vive o que crê, um povo que honra o teu nome, não apenas com palavras, mas com escolhas diárias. Nós nos rendemos à tua vontade. Consagramos a nossa casa, o nosso ministério e nossas gerações futuras. Que tua santidade nos molde e que tua presença seja a nossa maior herança. Em nome do Senhor da Aliança, em nome de Jesus. Amém.